Interferência do metrô, chave inglesa, câmera on-board e assento muito quente. Pois é, hoje nós vamos falar sobre os motivos mais incomuns de abandonos de corridas na Fórmula 1. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Will Bueno e este é o Botequim GP. Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, e esse tema aqui foi escolhido por vocês numa enquete que eu fiz aqui com alguns temas que vocês sugeriram, e aí eu fiz a votação, vocês escolheram. Então, ó, deixem sugestões de temas aqui para o próximo vídeo. Tem uma playlist aqui que é só de temas, vídeos só com temas sugeridos por vocês. Então coloquem aí, deixem sugestões aqui nos comentários, e aí a gente faz uma votação e quem sabe o tema que você escolher pode ser o próximo vídeo. E eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Ó, eu escolhi aqui 5 abandonos, 5 histórias, né, de abandonos com motivos assim incomuns, e eu duvido que vocês se lembrem de algum deles. E olha que eles nem são tão antigos assim. O mais antigo é de 30 anos atrás, GP da Itália de 1995. Os dois postulantes ao título, favoritos da corrida, Michael Schumacher e Damon Hill, tinham abandonado a prova, tinham batido um no outro e abandonaram a prova. Então as duas Ferrari estavam na liderança, com Jean Alesi em primeiro, Gerhard Berger em segundo. E eu vou colocar aqui a imagem e aí vocês digam se vocês conseguem entender o que aconteceu aqui. Viram alguma coisa? Pois então, eu vou mostrar para vocês aqui, é bem difícil de ver, mas o que aconteceu foi o seguinte: a câmera on-board do carro do Jean Alesi, uma pequena câmera, ela se soltou do carro dele e acertou a suspensão do carro do Gerhard Berger, e aí danificou a suspensão do carro do Gerhard Berger. O Gerhard Berger foi obrigado a abandonar a prova, e aí depois o Alesi também abandonou por outros motivos, e acabou com a festa da Ferrari no GP da Itália em 1995. Vocês lembravam desse episódio aí? Numa câmera on-board quebrar a suspensão do carro do Gerhard Berger? Foi sorte que foi na suspensão e não aconteceu igual a mola do Felipe Massa, né? Mas esse abandono foi realmente por um motivo muito incomum. O segundo abandono é também no GP da Itália, só que no ano de 1998. O Johnny Herbert estava pilotando a Sauber e de repente ele escapou ali e rodou na segunda de lesmo. Poderia ser só um simples erro de um piloto, mas tinha um detalhe que foi descoberto depois, que era o seguinte: um mecânico da Sauber tinha esquecido uma chave inglesa dentro do cockpit do Johnny Herbert, e aí ao longo da corrida, isso foi na volta 12, ao longo da corrida essa chave inglesa se posicionou de certa forma, ia deslizando no cockpit ali conforme ele ia fazendo as curvas, e chegou um momento que ela de certa forma ela travou o pedal do freio, então o Johnny Herbert não conseguiu frear direito, passou reto, rodou e abandonou a prova. Essa também, confesso que eu não me lembrava disso. E você, lembrava dessa? Terceiro abandono por motivo incomum, vamos para 2003, GP da Malásia. Na temporada de 2003, a Fórmula 1 obrigou os pilotos a usar o dispositivo HANS, aquele que, para proteger o pescoço, de dar aquela estilingada quando tem um acidente. O GP da Malásia era a segunda corrida da temporada, e então os pilotos já tinham usado no GP da Austrália, mas muitos pilotos estavam reclamando porque era meio desconfortável. O próprio Barrichello reclamou muito, inclusive o Barrichello ganhou uma autorização da FIA para não utilizar o HANS no GP da Malásia, mas teve outro piloto que não conseguiu essa autorização, que foi o Justin Wilson. Então ele estava usando o HANS, só que as fitas ali que prendiam, as fitas que prendiam o HANS no capacete do piloto, ela meio que foi um pouco mais para baixo e ficou apertando, o braço do piloto conforme ele ia pilotando ao longo da corrida. Até que na volta 41 o Justin Wilson abandonou a prova porque, segundo ele estava sem nenhuma sensibilidade no seu braço, estava o seu braço todo formigando e ele não conseguia mais pilotar, tanto é que demorou ali mais de 10 minutos para ele ser retirado do carro. Ele entrou nos boxes com o carro e demorou mais de 10 minutos para conseguir sair do carro de tanta dor que ele estava sentindo. Foi levado para o hospital, e aí é claro que a própria FIA pediu aí que o HANS fosse melhor desenvolvido para que tornasse mais confortável para os pilotos usassem e esse tipo de problema não acontecesse novamente. Abandono número 4, e agora os dois últimos são com o mesmo piloto. Olha só, o primeiro é no GP do Japão de 2004, com o Mark Webber,
que estava reclamando ali de um calor excessivo dentro do cockpit. Ele estava ali fazendo a sua corrida normalmente e como ele começou a sentir um superaquecimento, um calor ali dentro do cockpit, inclusive no banco que ele estava sentado. Quando o Mark Webber foi fazer seu primeiro pit stop, a equipe chegou a jogar um balde d'água dentro do cockpit para aliviar um pouco ali, né, a sensação de calor do Mark Webber. Até procurei essa imagem, não encontrei porque a transmissão mostra o Mark Webber entrando nos boxes, mas corta ali bem na hora, lembrando que nessa época, né, tinha reabastecimento, então os pit stops eram mais longos. Então jogou água ali no cockpit, mas não adiantou, o Mark Webber continuou, né, o cockpit continuou muito quente, o assento estava muito quente, né, a bunda estava queimando ali, e até que ele não aguentou, teve que ir para os boxes para abandonar a prova devido a esse calor excessivo dentro do cockpit. Quinto abandono por motivos incomuns, vamos voltar ao GP de Singapura de 2008. E não, eu não estou falando da batida proposital de Nelsinho Piquet, mas Mark Webber da equipe Red Bull, que abandonou a prova por problemas eletrônicos em seu carro. Tá, mas o que tem de incomum nisso, né? Problema eletrônico acontece, né? Acontece frequentemente até na Fórmula 1. Mas olha só o que aconteceu. Depois, né, eles foram investigar o que tinha acontecido e eles perceberam que a caixa de câmbio, ela estava selecionando duas marchas ao mesmo tempo ali durante a prova, o que obviamente não deveria acontecer, né? Deveria colocar só uma marcha de cada vez. E aí, olha só o que eles descobriram, né? Ou suspeitaram, né? Não dá para ter 100% de certeza que foi isso, mas a suspeita é realmente muito grande. Que o circuito de Singapura é um circuito de rua, e embaixo, né, do circuito, embaixo da pista, passa o sistema de metrô da cidade. E aí, olha só, que o sistema de metrô abaixo do circuito causou uma perturbação eletromagnética no vagão quando um trem passou pela área, enquanto o Mark Webber passava por essa mesma área ali em cima ao mesmo tempo. Olha só que coincidência louca que aconteceu, que acabou destruindo a corrida do Mark Webber aqui por conta de problemas eletrônicos. Essa, eu honestamente, assim, eu não lembrava disso, não sabia disso, fui pesquisar e vi a primeira vez que eu tô vendo isso e realmente fiquei totalmente surpreso. Mas é isso aí, esses foram então os 5 abandonos, não vou dizer mais incomuns, né, porque vai saber, né, a gente de repente tem algumas outras coisas, outras histórias aí, até do passado, que possam ter motivos mais bizarros do que esse, mas esses aqui 5 aqui foram bem interessantes. Então me conta aqui qual que você achou mais estranho, se você lembra de algum outro abandono aqui por um motivo incomum, e claro, deixem sugestões aqui para próximos temas dos nossos vídeos aqui no canal. Certo, pessoal? Não se esqueça aí de deixar seu like, se inscrever no canal, torne-se um apoiador aqui se você quiser participar do nosso bolão do Botequim. Toda etapa, toda corrida até o final do ano concorre a uma camiseta, e também aí você passar na nossa lojinha do Botequim GP, botequimgp.com.br lá e comprar uma camiseta e uma miniatura. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.